Olá, seja bem-vindo em mais um módulo do nosso curso. Esse módulo de hoje vai se tratar de inteligência racional, emocional e espiritual. Nós temos essas três inteligências, a gente precisa desenvolver todas elas para que a gente possa estar equilibrado emocional, racionalmente, hemisfério direito, hemisfério esquerdo do cérebro. E você vai entender aqui como que cada hemisfério cerebral funciona e como que é importante a gente equilibrá-los para ter um melhor funcionamento cerebral. Então, dentro desse módulo de inteligência emocional, na verdade, a gente vai tratar de inteligências REE, racional, emocional e espiritual. Para que você tenha autorrealização, para que você alcance seu objetivo, uma vez bem definido, o primeiro passo é você trabalhar inteligências racional, emocional e espiritual. Você precisa equilibrar essas três. Como a gente pode fazer isso? Primeiro, conhecendo como que funciona cada uma dessas inteligências. A primeira inteligência, a inteligência racional, ela tem a ver com estabelecer relações com lógica, conhecimento, compreensão e raciocínio. Então ela vai trazer essa capacidade de você lidar com esses fatores que está ligado ao hemisfério direito do cérebro, que está ligado à questão racional em si, lógico, dados, né? E sistematização. A inteligência racional ela foi descoberta em 1905 na França, pelo psicólogo, por vários psicólogos, por alguns psicólogos, melhor dizendo. O que aconteceu? O governo francês começou a perceber que houve uma demanda por déficit de aprendizado. Muitas crianças estavam tendo dificuldade de aprender. E aí o governo francês, na época, em 1905, designou alguns psicólogos para poder investigar e tratar dessa demanda. Por que essas crianças estavam tendo dificuldade? O que precisava ser feito para estimulá-las, para desenvolvê-las? E a partir daí descobriu a inteligência racional, né? Nesse período aí de 1905. Depois que descobriu a inteligência racional, que tem a ver com dados, com conhecimento, com estratégias, enfim, começou a desenvolver um processo de estímulo dessas crianças também. E começou a partir daí, através da ONU, fazer teste de QI, coeficiente de inteligência racional. E desde 1905, em todos os países do mundo, tem se feito esse teste para poder medir a capacidade de inteligência racional da população. E como você vê nessa tabela aí, desde 1935 o Brasil tem caído o racional, desde 1935. E pesquisas recentes mostram que a geração atual ela tem o QI mais baixo do que seus pais. Então os filhos de hoje têm o QI mais baixo do que seus pais. Isso por causa da forma de não estimulação, ou seja, o modelo escolar que nós temos, o modelo de estimulação cerebral, ele não é eficaz mais para os tempos atuais. Então, não estimulando da forma adequada os filhos, eles estão desenvolvendo pouquíssimo. Outro fator também que foi percebido mais recentemente, o porquê que a inteligência não está sendo estimulada, por causa também dos smartphones. A culpa não é propriamente só do smartphone. Afinal de contas, nem é dele, a gente não pode falar que a culpa é do smartphone. O problema, a gente nem culpa, né? A gente pode falar de responsabilidade. A responsabilidade são dos pais. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma psicoeducação tecnológica. Então, a maioria das pessoas não sabem usar de forma inteligente a tecnologia e usam de forma viciante, que é o que tem acontecido e gerado uma grande população de adolescentes emburrecidos, incapazes cognitivamente. Porque na internet você tem tanto estímulo, só que estímulos que te deixam passivo. Você não está de fato estimulando o cérebro, você está recebendo aquele monte de informações e você fica cheio de informações sem saber como usar essas informações. De que adianta você ter bilhões de informações e não saber utilizar? Então isso está gerando uma patologia que é a nanopatologia. São pessoas viciadas em tecnologias e tem pessoas tendo parada cardiorrespiratória enquanto usa o computador, o tablet, o celular. Porque esquece, e jogo de videogame também. Esquece o horário de almoçar, esquece que tem que almoçar, e aí quando passa o tempo a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, porque não obedeceu o ciclo circadiano. O corpo nosso ele tem horário para tudo, e quando a gente não obedece esses horários específicos, a gente se desestrutura, gera patologia, doença, e a pessoa vem a óbito, como tem acontecido.
Então a gente precisa de uma educação nesse sentido. Então o QI vem caindo desde 1935 no Brasil e agora nós temos a geração mais burra da atualidade, né? Então a gente precisa modificar esse padrão. Bom, vamos entender um pouco mais sobre a inteligência racional. Em 1905, quando descobriram, ela tinha a ver com raciocínio lógico, habilidades matemáticas e habilidades espaciais. Só essas 3 habilidades, basicamente. Só que depois, com o advento da neurociência, né, anos depois, a neurociência no Brasil tem pouco mais de 30 anos. É uma ciência muito nova, comparada à psicologia, que já tem aí em torno de 100 anos. No mundo, no Brasil é mais nova ainda. Então a gente precisa avançar no campo das ciências comportamentais. E ao avançar nas neurociências, o que foi descoberto? Que nossos hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, têm funções, têm habilidades distintas. Por exemplo, o hemisfério esquerdo, nosso lado esquerdo do cérebro, ele é invertido, ele cuida da parte, o lado direito cuida da parte esquerda e a parte direita da parte esquerda, aliás, direita. Bom, o que foi descoberto? Olha só as inteligências aí, acompanha no slide. Primeiro, no hemisfério esquerdo, nós temos a habilidade verbal, que é a capacidade de articular palavras, frases, comunicação verbal, tá? Pensamentos, ideias, descrição, definição. Então, a habilidade verbal ela tem a ver com isso, essa capacidade de você articular as ideias, de você articular os conhecimentos, de você definir algo, de você descrever e de você ter essa capacidade de explorar melhor o pensamento, de reflexão também. Tem também a habilidade de abstração, né? A habilidade abstrata, que tem a ver com você conseguir pegar um fragmento de um todo que representa um todo. Por exemplo, você tem aí numa escola, você tem aí vários setores e várias partes. Por exemplo, se eu falo de matemática, a matemática está falando de escola, ela está falando de vida. Então é uma parte que representa um todo. Nós temos também inteligência linear, habilidade linear, que é de você conseguir perceber a sucessão de coisas que acontecem numa ordem. Então primeiro acontece isso, depois isso, depois isso. Então para você fazer um cálculo, você tem o passo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou mais passos, né? Então tudo tem passos, é um processo linear, em linha. Só que o sistema educacional nosso desenvolveu essa forma de escrever nossa chamada linear, escritura linear. Só que a escritura linear, o cérebro tem dificuldade de lidar. Ele lida com essa capacidade linear, mas não plenamente. Temos dificuldade, a gente precisa permear com a habilidade não linear. Depois eu falo sobre isso. Temos também a inteligência racional, que tira conclusões baseadas em dados a partir da razão. Então olha só que interessante, o hemisfério, e outro detalhe, o hemisfério esquerdo ele é o contrário do direito. Então se o hemisfério esquerdo ele precisa de dados para chegar na conclusão de um fato, ou de um conhecimento, de uma abordagem, o hemisfério direito não. O hemisfério direito é o contrário, ele não precisa desses dados racionais. Nós temos a habilidade não espacial, que não vê as relações entre as coisas e como as partes se unem, então ela não percebe o que uma coisa tem a ver com a outra, o que isso aqui está ligado com isso daqui, o que câmera fotográfica está ligada com o celular. Mas o hemisfério direito vê essa conexão de tudo, que a gente chama de visão holística. Temporal leva em conta o tempo, a ordem e a sucessão das coisas. Então o nosso hemisfério esquerdo ele é temporal, ele precisa de um tempo, de uma ordem no tempo para que as coisas aconteçam. Por isso que, por exemplo, a maioria dos hospitais eles têm um calendário com dia, mês e ano, para que as pessoas não se percam, porque a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente não tem uma referência de tempo e espaço, a gente começa a perder essa referência de vida, de presente, passado e futuro. Por isso que, por exemplo, tem um filme chamado O Náufrago, não sei se vocês assistiram, lá mostra, por exemplo, que quando o Tom Hanks, né, que é o nome do autor que faz o protagonista, quando ele está numa ilha, né, que ele foi naufragado, o navio caiu, o avião caiu e ele ficou naufragado numa ilha, ele começou a escrever os dias
que ele estava ali naquela ilha, como uma forma de se orientar. Sem uma orientação de tempo, a gente se perde-se muito com facilidade. Tem também aí o lógico, né? Raciocínio lógico, conclusões lógicas e ordem lógica. Então o cérebro também precisa, o hemisfério esquerdo precisa dessas informações e desse encadeamento lógico, através de dados lógicos para chegar a uma conclusão lógica, tá? Só que nós temos o oposto também, que depois eu vou falar, não vou dar spoiler, né, antes de chegar lá. Tem também o simbólico, a habilidade simbólica, que usa o símbolo para representar algo. Ou seja, por exemplo, uma placa de trânsito que tem uma pessoa atravessando uma faixa de pedestre. É um símbolo que representa o quê? Uma comunicação de trânsito que diz, cuidado, né? A placa amarela significa atenção. Então, atenção, pode ter um pedestre caminhando na faixa, passe devagar. Então, tudo isso é comunicado através de um símbolo, que é um pedestre caminhando na faixa. E analítico, soluciona as coisas passo a passo, parte por parte. Então, essa é a habilidade analítica que nos dá a capacidade de analisar passo por passo cada coisa para poder ser resolvida. Só que o nosso pensamento ele vai muito além disso. Vamos entender agora um pouco da inteligência emocional. Inteligência emocional ela tem a ver com habilidades interpessoais, de relacionamento, de lidar com pessoas, empatia, autopercepção, motivação, engajamento social. Então isso aí tem a ver com inteligência emocional. Basicamente, inteligência emocional tem a ver com relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, e interpessoal, eu com as outras pessoas. E foi descoberta por dois psicólogos que são Peter Salovey e John D. Mayer. O que aconteceu? Na década de 80 para 90, os psicólogos começaram a perceber que a pessoa ter um QI muito elevado não é suficiente para a pessoa ter sucesso na vida. Nós temos aí, por exemplo, Albert Einstein, que tem um QI muito elevado, um QI muito elevado, era um dos mais altos registrados, só que ele ajudou a fazer a bomba atômica, que matou milhões de pessoas. Então, o que adianta você ter muita inteligência intelectual, racional, mas não ter inteligência emocional? Por exemplo, nós temos aí várias pessoas que têm muita habilidade técnica, faz um curso técnico ou uma faculdade, mas não tem tato na capacidade de se relacionar com as pessoas. Maltrata as pessoas à sua volta. E ao maltratar essas pessoas, elas não conseguem se relacionar bem. O trabalho delas, a função delas não se desenvolve, porque falta essa parte. Então não basta ter só inteligência racional, é preciso também ter inteligência emocional. E aí, os psicólogos perceberam isso. Que não adianta contratar pessoas com currículo impecável, como sempre tem contratado, e essa pessoa dá BO, dá problema lá na empresa. Por exemplo, recentemente tem empresas que estão demitindo rápido os funcionários porque contratam um jovem que está, por exemplo, viciado em tecnologia, porque não tem controle emocional, equilíbrio emocional, e ele vai trabalhar numa máquina que pode matar a vida dele e ele começa a mexer no celular e às vezes perde um dedo, perde a mão, e a empresa tem que pagar indenização a vida inteira. E por mais que avise esse jovem que não pode levar celular para dentro da empresa, ele leva e usa no momento que não pode, que é inapropriado, que são regras da empresa. E a pessoa perde um braço, pode perder até a vida. Então, isso está acontecendo porque não basta ter o conhecimento técnico. Então, aí as escolas, a faculdade investe basicamente nisso, conhecimento técnico. E não desenvolve inteligência emocional. Então, a pessoa tem dificuldade de desenvolver. Então, isso é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Então, inteligência emocional tem a ver com esses dois processos, que é relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, e interpessoal, eu com os outros. Dentro da psicologia, o conceito de inteligência emocional tem a ver com eu conhecer as minhas emoções e sentimentos e lidar com elas, também conhecer as emoções e sentimentos da outra pessoa e lidar com esses sentimentos. Ou seja, relacionar com as minhas encrencas e me relacionar com as encrencas dos outros também. Então a vida se trata disso, né? Da gente se relacionar. A gente está na empresa, está na empresa, na escola, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente está se relacionando o tempo todo. Mas a maioria tem dificuldade de se relacionar consigo e com os outros. Tanto é que as 3 principais habilidades para o ser humano se dar bem hoje na vida, em qualquer lugar do mundo, e já foi estudado sobre isso em 1925, 1992 e 2018, e foi apresentado
do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. 11 habilidades são as habilidades mais importantes daqui para frente e a maioria não está treinada delas, que são chamadas soft skills. Mas essas 11 habilidades, essas 11 competências, todas elas estão ligadas à inteligência emocional e elas podem ser filtradas em 3 básicas habilidades. Essas habilidades, todo mundo já nasce com elas, mas não está desenvolvidas. Elas precisam ser bem desenvolvidas e estimuladas. Em primeiro lugar ficou relacionamento. Se eu não tiver um bom relacionamento, e aí tem 3 instâncias de relacionamento. Primeiro, relacionamento comigo, relacionamento com as pessoas e relacionamento com as coisas. Se eu não me relaciono bem comigo, eu vou ser inimigo de mim próprio. Eu vou comer só o que eu gosto, eu vou ficar obeso, eu vou ficar doente, eu vou ter diabetes. Se eu for fazer só o que eu gosto, eu só vou ficar talvez na cama, como muitos jovens ficam e atrofiam os músculos, adoecem. Ou só vai ver coisas na internet que é para rir, para brincar e a vida tem seus momentos sérios, que precisa fazer trabalho, estudo, etc. E eles vão definhar também psicologicamente. Então, eu preciso me relacionar bem comigo. Em segundo lugar, eu preciso me relacionar bem com as pessoas. Se eu não me relaciono bem na empresa com os meus colegas, a gente não vai fluir o trabalho, né? Os colegas vão me sabotar e eu vou me sabotar também. Todo trabalho para funcionar bem, mesmo numa escola, quando a gente faz um trabalho em grupo, tem que ter relacionamento. Se não tiver relacionamento bom, harmônico, equilibrado pelo menos, não vai dar bom, não vai funcionar. Então a gente precisa se relacionar bem. Terceiro relacionamento é relacionamento com as coisas. Por exemplo, se eu não me relaciono bem com o meu smartphone, o que acontece? Eu transformo o meu smartphone numa arma contra mim. Por exemplo, não sei se você sabe, mas se você ficar ali na timeline, no feed do Instagram, 5 minutinhos rodando o dedo, vendo ali aquelas mensagens, pessoal postando ali que está na praia, que está comendo um prato gostoso, etc. 5 minutos. Você começa a desenvolver um processo depressivo. Isso foi mapeado colocando positron na cabeça de pacientes que estavam no consultório médico, por exemplo. Enquanto elas estavam ali se preparando, elas iam lendo revistas e iam olhando o celular. E foi mapeado isso, elas começam a desenvolver sentimentos depressivos. Começa a desenvolver uma depressão, 5 minutos. Imagina hoje com essa maioria de gente aí que qualquer dificuldade da vida, qualquer coisa monótona, a pessoa já foge para o celular para se autoestimular. Aí as pessoas estão hiperestimuladas, cheias de informação, mas inteligência emocional, equilíbrio emocional, quase zero. Por isso tem tanta gente estressada. Hoje o Brasil foi considerado, segundo estatística, estudos, que é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade, ela é o caminho para a depressão. Por isso que tem tanta depressão no Brasil. E o Brasil, ele além de ser o mais ansioso do mundo, é também o mais depressivo da América Latina. Não é à toa. Então está mal baratado, a gente não está sabendo lidar com a nossa vida nem com a dos outros. Então a gente precisa saber lidar com as coisas. Segunda habilidade, né, mais importante daqui para o futuro, habilidade necessária para o relacionamento. Primeira habilidade é relacionamento. Não existe bom relacionamento sem comunicação. Então eu preciso me comunicar bem comigo, me comunicar bem com as pessoas. E essa comunicação é chamada de comunicação empática. Quando eu estou me comunicando com você, se eu te ouço primeiro bastante, me coloco no seu lugar, eu vou entender como é que você pensa, como é que você raciocina, como é que você reflete, e aí eu vou me basear na minha maneira de passar o conteúdo agora da maneira que você aprende, não do meu jeito que é diferente. Então eu adapto aquele conhecimento para a sua realidade e você aprende muito melhor. Então isso faz toda a diferença no processo de aprendizado, de desenvolvimento profissional e cognitivo. Então é importante desenvolver essas habilidades. Então, comunicação. Terceira habilidade, extremamente importante. Como que é possível, qual habilidade que resolve qualquer problema? Se você não sabe, é bom saber. Chama-se criatividade. Ah, mas criatividade não tem a ver com criar produtos? Sim. Criatividade, o nome já fala, criar. Você pode criar qualquer coisa, você pode criar
produtos, serviços, você pode criar alternativas, você pode criar ideias revolucionárias ou não. Por exemplo, se você tem um problema, você pode criar uma forma de resolver o problema. Então, criatividade tem a ver com flexibilidade e adaptabilidade também. Então, as pessoas que são mais criativas, elas são mais flexíveis, elas encontram respostas rápidas para os problemas, resolvem e são mais felizes, segundo pesquisas científicas, porque são pessoas mais flexíveis. Então, isso torna a gente mais capaz de resolver os problemas. Está fazendo sentido para você? Né? Eu tenho certeza que sim. Então, a gente precisa ter essa habilidade de criar, criatividade. E a escola nossa não estimula a criatividade, nem a faculdade. A gente precisa estimular a criatividade para a gente poder desenvolver esse processo de adaptação a qualquer circunstância. Nós temos aí no princípio aí do Ikigai, né? Que é utilizada essa filosofia do Ikigai, que é responsável pelo sucesso na liderança. Então, a liderança tem a ver com inteligência emocional. Ainda sobre inteligência emocional, nós temos aqui relacionamento intrapessoal, tem a ver com o quê? Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento emocional. Eu tenho que me conhecer. Se eu não me conheço, como é que eu vou conviver comigo e com as pessoas à minha volta? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei como que eu funciono, mais eu vou saber escolher, melhor vou saber escolher como eu posso funcionar melhor numa determinada situação. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho de faculdade, de escola, de empresa com fulano de tal, e eu tenho dificuldade de lidar com ele, porque ele ou ela é agressivo, agressiva, fala alto, fala rápido, e eu não consigo lidar com isso, eu posso me preparar antes, eu posso me desenvolver para conversar com essa pessoa, ou esperar mais tempo para desenvolver a habilidade necessária para conversar com essa pessoa, ou evitar de conversar com ela em determinados momentos que ela fica mais agressiva, ou perceber que ela fica mais agressiva quando eu falo isso e aquilo e eu evito falar, eu falo de outra forma. Faz sentido para você? Então, inteligência emocional também tem a ver com isso, com autoconhecimento. Autocontrole emocional, né? Eu controlar minhas emoções, porque eu não tenho como controlar a emoção do outro, mas eu posso controlar minhas emoções através do controle do pensamento. Propriamente, a gente não controla a emoção, a gente controla o pensamento que vai controlar a emoção. Por exemplo, você está andando na rua e de repente uma pessoa está carregando um cachorro muito bravo e de repente a corrente quebra e esse cachorro vai na sua frente. O que acontece? Você entra em desespero, sua emoção fica turva, você tem dificuldade de raciocinar, mas você pode raciocinar nesse momento, né? Às vezes a maioria de nós vai por reação, né? Reage, desmaia ou corre ou sobe numa árvore ou enfim, ataca o cão. Pode acontecer de tudo, né? Que são esses processos de resposta a emoções. Mas se eu tenho controle emocional, dá tempo ali de fração de segundos pensar, pô, melhor situação aqui é correr, vou correr embora para não ser atacado, né? Então existem várias possibilidades diante de uma situação dessa. Automotivação também tem a ver com isso, inteligência emocional, a capacidade de você se motivar, porque nem sempre a gente vai encontrar pessoas que nos motivam, então a gente precisa ter essa automotivação, se motivar para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer, porque o ser humano oscila, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está animado, então quando a gente está animado, é outro nível, a gente precisa se animar. E a gente não pode muitas vezes contar com a outra pessoa nos animar, então a gente tem que se auto-animar. Por exemplo, você pode fazer um checklist de coisas que te animam, por exemplo, no meu caso, eu assisto vídeos motivacionais, eu ouço algo motivacional, eu leio uma frase motivacional, eu pronuncio, afirmo algo positivo para mim, tem várias formas. Meu propósito, lembrar do meu propósito, vincular-me ao meu propósito, isso é o que mais dá motivação para o ser humano, de passar pelo vale das sombras, pelos momentos mais desafiantes e conseguir se superar. Isso é o propósito de vida. Também tem reconhecimento das emoções dos outros, então eu preciso reconhecer as emoções das pessoas. Não, fulano, toda vez que a gente conversa e eu altero a voz, ele altera e depois desanda tudo, a gente fica agressivo, não funciona. Então ele funciona desse jeito, eu não vou alterar meu tom de voz, eu não vou instigá-lo a ficar descontrolado para me descontrolar também e a gente ficar conflitivo.
né? Então eu vou trabalhar isso. E criatividade, como eu falei, a habilidade de você conseguir lidar com as demandas da vida de forma mais flexível, né? Se tem um problema, você vai buscar solucionar esse problema da melhor forma possível, flexibilidade. Pessoas que não são flexíveis têm dificuldade de resolver problemas e, tendo dificuldade de resolver problemas, ela pira, ela surta, como muitas pessoas têm surtado. E relacionamento interpessoal, né? Eu com as pessoas, aí tem a ver com organização de grupo, né? Então, por exemplo, se eu estou na faculdade, se eu estou na escola, se eu estou na empresa, a gente precisa resolver um problema, desenvolver um projeto, eu sabendo me relacionar bem comigo e com as pessoas, eu vou saber como me relacionar com as pessoas adequadas para resolver aquele problema ou desenvolver aquele projeto. Eu estou com um projeto sustentável aqui e na faculdade eu posso contar com fulano que tem essa capacidade, que pode somar com o projeto. Eu posso me associar com fulano de tal, que tem essa habilidade X, que pode, né, promover melhor desempenho para a gente nesse âmbito. Então a gente pode fazer isso juntos, né? Eu posso também coordenar o grupo. Gente, o que vocês acham da ideia? Estava pensando aqui nesse trabalho assim, se a gente fizesse assim e usasse isso e isso. Pô, legal, gostei da ideia, acho que é interessante. Vamos fazer então? Vamos fazer. Então você tem como articular. Negociação de soluções. Então, todos nós somos negociadores. Infelizmente, a maioria é mau negociador. Toda vez que você está lidando com pessoas, né, e tem um conflito que surge, que é normal surgir conflito nas relações, você pode buscar uma forma de negociar com a pessoa. Olha, você está querendo isso aqui, eu estou querendo isso aqui, mas o que você acha da gente equilibrar essa equação? Eu faço isso, você faz isso aqui, eu te dou isso, você me dá isso aqui e a gente fica bem. Não precisa ser você ganha tudo, nem eu ganho tudo, mas pode ser ganha-ganha. O que você acha? Bacana, vamos em frente. Tá? Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar do outro, eu vou conhecer melhor o outro, eu vou me relacionar melhor com o outro. Então é extremamente importante. E habilidade social, habilidade socioemocional, que é a habilidade de você conviver com as pessoas, ou inteligência relacional, a habilidade de relacionar com as pessoas, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando também. Por exemplo, se a pessoa é visual, existe a pessoa visual, auditiva e sinestésica, né, que sente. Se eu sou visual, vou conversar com a pessoa que é sinestésica, a pessoa sinestésica gosta de tocar, ela gosta de abraçar, ela fala mais manso. Então o que eu posso fazer? Eu posso me adequar ao padrão dela temporariamente, quando eu converso, para que ela me entenda melhor e para que eu entenda ela, né? Isso vai ficar mais fácil. E eu vou transmitir a informação para ela do jeito que ela entende, não do jeito que eu entendo, que é visualmente diferente. Então, eu comunicando com ela dentro do padrão dela, não vai dar um delay na comunicação, que geralmente dá e gera um monte de conflitos. E hemisfério direito, como é que funciona o hemisfério direito? Ele tem outras habilidades, né? O oposto do lado esquerdo do cérebro. Então, ele é não verbal, quer dizer o quê? Que ele não precisa de informações lógicas, ele pode coletar informações não lógicas, por exemplo, leitura corporal, expressões, informações visuais para poder lidar. Essa é uma das formas de lidar com a realidade. Intuitivo, se baseia em dados incompletos, sensações e emoções e imagens. Então, o nosso hemisfério direito, ele tem mais facilidade com um processo emocional. Então, quando você está fazendo algo, você pode usar a sua intuição. Cara, eu tive uma ideia aqui, se eu fizer tal coisa assim, acho que vai dar bem. Você vai lá e testa, vê como é que fica, tá? Deu certo, bacana. Valida esse processo, padroniza e segue em diante. Concreto, relaciona-se com as coisas tal como são e no momento presente. Então, habilidade concreta de perceber as coisas tal como elas são. É aquele famoso realista, né? Não, a vida é assim, a gente tem que fazer assim. Pode ser também analógico, observa a semelhança entre as coisas e compreende relações metafóricas. Então, para você ver, entende coisas metafóricas e relaciona uma coisa com a outra. Isso aqui tem a ver com isso, né? Tal coisa tem a ver com tal coisa. Então, é uma habilidade incrível de associação do ser humano. Também tem a habilidade holística ou espacial, que é a capacidade de perceber que tudo está conectado, né? São relações entre as coisas e como as partes unem para formar o todo. Então, a escola ela tem várias disciplinas, ela tem vários professores, ela tem várias demandas e depende com que a pessoa desenvolva esse padrão, essa habilidade. Então, isso faz com que você consiga desenvolver com mais fluidez.
E atemporal, né? Percebe que não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra no tempo e espaço, né? Ou seja, algo que você faz agora tem precedência, tem possibilidade de se tornar... Aliás, tudo que a gente faz tem desdobramentos globais. Por exemplo, se eu faço mal para qualquer pessoa, eu estou fazendo mal para mim e para a humanidade inteira, porque está todo mundo conectado. Por exemplo, o vírus do Covid, né? Ele surgiu lá na China, na cidade de Wuhan. Um pescador talvez foi vender ali um peixe estragado, ou um fruto do mar, ou um animal para poder sobreviver, e talvez ele não se preocupou o suficiente com a higiene daquele animal e a procedência dele. O que aconteceu? Desencadeou no planeta inteiro o Covid-19, nessa pandemia que nós vivemos aí agora recentemente. Então a gente precisa ter esse cuidado para lidar com essa situação, tá? Então para isso é importante esse pensamento atemporal, né? Que uma coisa não depende com a outra e uma coisa tem repercussão com a outra lá na frente. Sintético, né? Que une as coisas para formar os conjuntos. Essa é outra habilidade que a gente tem de juntar uma coisa e outra, ou pegar a parte para formar um conjunto do todo. E habilidade não racional, que não precisa se basear na razão nem nos dados, né? Não precisa de dados para poder chegar no propósito, que é o caso da intuição, que consegue pegar dados que geralmente não são lógicos, mas chegar à conclusão perfeitamente. E por último, nós temos a inteligência espiritual. Do que se trata a inteligência espiritual? Ela tem a ver com visão de futuro, visão de vida e pilares da consciência planetária, consciência coletiva. Então nós temos aí os 12 pilares. O primeiro pilar nós temos aí o uso positivo da diversidade, da adversidade. A gente entender que a adversidade, a vicissitude, os desafios, eles são necessários para o nosso crescimento. Em vez de a gente bater de frente, a gente não aceitar o problema, a gente abraçar esse problema, entendê-lo e resolvê-lo da melhor forma possível. Autoconsciência, a capacidade de se conhecer profundamente, né, através de reflexões mais profundas, de observações do seu comportamento, talvez outra pessoa também te analisando, te ajudar a perceber isso. Humildade, saber que nós somos parte de um todo, que é o planeta. Nós não somos donos do mundo, nós fazemos parte do mundo. A gente depende da natureza, independe do outro, e se a gente fizer mal para o outro, a gente vai fazer mal para si próprio. Compaixão, né, empatia e sensibilidade com as pessoas, né? Essa sensibilidade, poxa, fulano está passando fome, eu vou ajudar fulano, porque você está passando fome, eu também estou. Porque ele é meu irmão, nós estamos no mesmo planeta, nós somos filhos do mesmo pai que criou aí o universo. Visão e valor, né, também tem a ver com visão de mundo e valores éticos, né, de você, enquanto uns estão chorando, você está vendendo lenços para apoiar essas pessoas, né? Então você tem essa capacidade de ver sempre além, mas precisa ser estimulado através da criatividade. Espontaneidade, de ser você, ser original, ser espontâneo. Muitas pessoas não são, acaba se inspirando na pessoa demais e copiando aquela pessoa sem desenvolver seu potencial. E Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, ele percebeu que todos nós temos um processo chamado de individuação, que é a capacidade de você se perceber e desenvolver sua própria identidade. Também o holismo, né? A capacidade de perceber que vê conexão de tudo à volta, né? Que está tudo conectado. Tem um pouco a ver com o holístico, né? Da inteligência emocional. Depois nós temos o holismo, que eu falei agora há pouco, né? Que é ver a conexão de tudo e as partes, está tudo conectado. Por exemplo, o mesmo átomo que tem no meu corpo está no seu corpo, está nos aparelhos, está em tudo, tá? Mesmo tipo. Reformular a forma de ser, pensar e estar na vida. Então, às vezes a gente está na vida, mas a gente está tão automático que a gente nem percebe que está no automático. Então, tem vezes que a vida pede para a gente se reposicionar, se conhecer melhor e se reposicionar de forma mais eficiente na vida. Ficar contra a multidão, fazer o que é certo mesmo que ninguém faça, isso também é importante. Às vezes a gente quer agradar muitas pessoas, a gente aprendeu a agradar e não sabe dizer não, quer fazer tudo pelo outro ou pelas pessoas e não faz algo pra gente também. A gente tem que fazer pelo outro, sim, tem que fazer, mas pra gente também. A gente não pode se matar
se sabotar em detrimento de ajudar o outro, né? Você faz o seu melhor, mas também tem que ser bom para você e bom para o outro. Ficar contra a multidão, celebração da diversidade. Outra coisa importante, celebrar o diferente. Uma das maiores riquezas do ser humano tem é a diversidade. Quanto mais pessoas diferentes, mais a gente aprende com elas. Se todo mundo fosse igual, a gente não aprenderia nada, seria todo mundo igual a gente. Faz sentido? Celebração da diversidade, né? Celebrar a diversidade, que é importante. Ficar contra a multidão, se ela estiver indo para o lado errado. Tá todo mundo indo para o buraco, eu não vou para o buraco. Tá todo mundo fazendo isso? Não, mas não tem a ver comigo, não vou fazer isso. Então aí contra a multidão é esse sentido, ficar contra. Celebração, acabei de falar. E por último, senso de vocação. Todo ser humano nasce com uma vocação, todos, segundo várias linhas da psicologia. Só que a maioria de nós faz o quê? A gente tem uma vocação, só que a gente fica olhando para fora, olhando para o outro que está dando certo. Ah, já vou fazer essa profissão que fulano, ciclano, beltrano está ganhando dinheiro. Ah, eu vou fazer isso aqui porque é a modinha da vez e está dando muito dinheiro. Não, você tem que se realizar. A maioria das pessoas que tentam se realizar simplesmente através de uma profissão que dá dinheiro, a maioria está sofrendo depressão, de ansiedade crônica, síndrome do pânico. Então pense bem nisso para você não fazer bobagem. Então o senso de vocação tem a ver com isso. Então o autoconhecimento é base primordial. Então um deles aí é fazer essas perguntas, essas observações e fazer autoanálise diária, para você se conhecer melhor. Então, um exercício, né, que a gente pode fazer para se conhecer melhor e desenvolver inteligências emocional, racional e espiritual é você fazer uma autoanálise. No que vai constar essa autoanálise? Ouça suas emoções e sentimentos. Faça uma autoanálise 2 a 3 vezes por semana. O melhor seria uma vez por dia, no final do dia, mas pode ser 2 ou 3 vezes por semana. Você pega aí 20 minutos e faz perguntas do tipo: como é que foi meu dia hoje? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu posso melhorar? Né? Essas são as perguntas que vão te ajudar a te guiar. Quais sentimentos e emoções me ajudam, me atrapalham? Como posso melhorar as coisas que faço? Qual a minha missão na Terra? O que devo fazer de mim? Qual será a minha maior dificuldade? E sanar essas perguntas da melhor forma possível. Outra coisa importante é a meta pessoal, 1%. Hoje eu vou ser 1% mais concentrado do que ontem, hoje eu vou ser 1% melhor do que ontem, hoje eu vou ser um amigo 1% melhor do que ontem. Então 1% é uma meta maravilhosa, acima disso é lucro, né? Você desenvolve muito mais. Então é isso, nós chegamos ao final do nosso último módulo, que é inteligências racional, emocional e espiritual. Faça esse teste de colocar em prática esses conhecimentos gradativamente. Eu tenho certeza que você vai perceber muita coisa bacana em você. Põe em prática, porque a inteligência emocional, a espiritual e a inteligência racional, elas bem desenvolvidas vão te ajudar você a passar no concurso público, você ter uma qualidade de vida melhor, você ter uma performance muito melhor e vai ajudar em muitas coisas. Um grande abraço, boas práticas e estamos juntos.